Pastor, é ele que vai trazer a palavra para nós hoje. Aplauda o Senhor pela vida do pastor Carlos. Ele que é pastor, compositor e autor. Olha, escritor. Meu Deus! É isso que é usar os talentos que Deus deu para poder fazer a obra do Senhor e ofertar diante do Pai. Né? E ele vai falar mais do livro dele, em nome de Jesus, mas estenda suas mãos para cá para nós orarmos pela vida dele. Amém? Senhor, Deus Santo e Soberano, nós colocamos diante da Tua presença, Pai, a vida do pastor Carlos, Deus. Para que o Senhor venha usá-lo com poder e grande glória nessa noite, que nós estejamos atentos à Tua palavra através da vida do Teu Filho. Fala ao nosso coração, Senhor, e que nada roube, Pai, a Tua palavra de nós, os Teus ensinamentos, aquilo que o Senhor vem trazer nessa noite para as nossas vidas. Abençoa, Senhor, a vida dele. Pai, guarda, Senhor, a sua casa, a sua família, a sua esposa, Senhor, as suas filhas, seus filhos, Pai. Em nome de Jesus, netos, Senhor, que o Senhor venha estar blindando, Senhor, os bisnetos também, Senhor, que o Senhor venha guardar, Pai, livrar de todo mal, de toda a seta do inimigo, em nome de Jesus, e que o Senhor venha, Pai, usando ele como canal de bênção nessa noite sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Trouxe tudo isso aqui para a gente ler hoje. Então, quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. Né? Então é dessa maneira que acontece. Eu trouxe aqui alguns livros. Isso, aqui vai abrir um espacinho para mim aqui, olha que beleza, ó. Que bênção, hein? Pegar o meu esboço aqui, porque eu vou falar tanto hoje que acho que meia-noite vai ser pouco, hein? Amém? Glória a Deus. Tudo bem com vocês? Tudo na paz? Que bom, né? O Senhor tem cuidado daqueles que se prostram, daqueles que se rendem, daqueles que o amam de verdade, com sinceridade de coração, que são sinceros. Deus ama os sinceros. Por isso que é importante que a gente seja sincero. Eu gostaria de, antes de entrar na palavra, dizer para vocês deste livro, O Despertar de um Soldado. Esse livro, ele demorou 59 anos para ser escrito. Como assim, pastor? Eu aceitei Jesus com 40 anos de idade. Então, foram 40 anos para entender. Depois, eu demorei 28 anos para aprender e 1 ano para escrever. E aí, o Senhor nos deu a oportunidade de fazer um livro evangelístico, ao qual eu conto a minha história desde o meu nascimento. Um resumo, e depois a gente preenche o livro com várias mensagens à luz da Bíblia. Este livro, Deus já nos deu a oportunidade, não é para ganhar dinheiro, é para evangelizar. Nos deu a oportunidade de ajudar algumas famílias que tinham pessoas com problemas de câncer e passaram por situação difícil financeiramente, e a gente teve a oportunidade de doar, transformaram em valores. E o Senhor tem nos dado a oportunidade de fazer com que esse livro ele se multiplique, que ele possa ser um instrumento para ganhar almas, né? Então, estou com o livro. Quem gosta de ler aqui? Tem gente que gosta de ler? Ah, eu gosto de ler muito. Eu também. Depois que eu conheci Jesus, após os 40 anos, nunca mais parei de ler. Então, eu leio até hoje, todos os dias, e eu gosto muito de ler. Não fico sem ler de forma alguma. Eu sinto falta. Então, eu gostaria que preparasse aí para mim, não sei se é o Paulo, quem é o responsável? É lá, aquele menino lá? Meu neto? Meu neto, hein? Ele ali é meu neto. Fala aí, vô. Gostoso ouvir falar vô, né? E agora já veio olha lá, bisneta, né? Já tem uma lá dentro, tem um no colo. E esses dias nasceu um monte de bisneto aí. Eu perdi até a conta. Neto e bisneto. Esse ano, né? Esse ano foi... Não, foi 2, foi um monte. 2 já é um monte, né? Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos
13 ao 16 é o que nós vamos ler. Amém? No céu entra contenda? Pois é. No céu entra intriga? Ódio? Mágoa? Ressentimento? Não, não entra. Então tem que reconciliar tudo hoje, né? O cartão de crédito tem que estar com a fatura em dia. Se não tiver com a fatura em dia, é bom que pague aqui, né? Tem pessoa, a pessoa fez aqui, paga aqui. Nem sempre, né? Temos que vão pagar lá no fogo. Diga, Deus me livre. Então é muito importante que a gente pague a conta aqui. Se tiver alguém pendente aí, com o cartão de crédito estourado, estamos falando aqui de convivência com pessoas, com a família, com amigos, com a igreja, com o pastor, com a pastora, com os obreiros, com as pessoas. A nossa conta tem que estar em dia, porque senão a gente não sobe. E para subir tem que estar tudo em ordem. Então é sobre isso que a gente vai dizer. Por quê? Porque é aniversário, né? É um bebê, né? Um ano. Um bebezinho. E bebezinho a gente costuma cuidar, bem cuidado, né? Tem que cuidar, então tem que cuidar desse ministério que está se iniciando. Aqueles que estão aqui têm que estar bem envolvidos, tem que ser sério, tem que ter um compromisso, porque é muito importante, porque os resultados lá na frente vai depender do que você plantar hoje. O que você plantar hoje vai ser colhido lá na frente. E colher almas é uma coisa muito boa, é muito bom. Aquele dia a gente vai estar diante de Jesus, Jesus vai falar assim, olha para trás, a gente vai dar uma olhadinha para trás, tem uma multidão, ele vai dizer, conhece? Aí você vai ficar meio surpreso, ele vai falar, então, esses aí foi os que você trouxe para mim. Aleluia. Amém? E vai chegar alguém lá, olha para trás, tem um só. Aí Jesus falou, esse aí que você trouxe para mim. Então não pode chegar lá de mãos vazias, amém? Amém. Às vezes você foi só um colaborador da obra. Não pregou, não cantou. Foi como João Batista, né? João Batista não falou em línguas, não curou os enfermos. João Batista, ele não fez milagre algum? Fez? Jesus disse que dentre os nascidos de mulher, do homem, ele foi um dos maiores. Que coisa, não? Que coisa? É para se pensar, né? Aquele homem que não fez uma obra extraordinária, que não foi, né, assim, ovacionado, que não é tão falado quanto outros homens de Deus, mas que foi um dos maiores nascido de mulher. Quem disse isso aí foi Jesus. Que coisa interessante, né? Para se pensar, né? Então, às vezes a gente quer fazer tanta coisa e esquece de fazer o mínimo, que vai ser muito importante. Vai ser interessante, porque é uma contribuição única e precisa e que vai fazer diferença. Amém? Parabéns para a igreja, amém? Parabéns para a igreja, parabéns para Jesus em primeiro lugar, é lógico. E podemos ler ali agora esses versículos. Eu vou ser breve, não vou demorar muito. Mas antes de começar, eu quero falar mais uma coisinha aqui, que tem coisas que acontecem, viu, na nossa vida, que é impressionante, né? Você sabe que nós temos a igreja lá, fazemos culto todos os domingos pela manhã. E é questão de uns dias atrás, aí o Senhor disse assim, sai daqui. Sobe o morro. Vai para casa. Vai para casa de alguém. E aí eu falei, puxa vida, quem é membro aqui da igreja que mora mais longe daqui, né? Um lugar mais difícil. Aí uma irmã nossa lá. Ela mora num local que tem 1 quilômetro, é um monte. E hoje nós pegamos a igreja, todos os membros, e nós subimos o monte. Nós fomos fazer o culto lá no monte. Nós não fizemos o culto na igreja, hoje pela manhã. Nós subimos o monte, mas foi uma experiência. Minha esposa está ali e conta
O Marcial estava lá, a Margarida estava lá, uma experiência inigualável. Você vem todo preparado para poder fazer o culto na igreja, está todo preparado, está todo organizado, o som está lá, aí você pega a caixa, pega o violão, pega o que você tem, bota na caminhonete, mesa, cadeira, sobe, monta a igreja lá no alto do monte. E os irmãos sobem, todo mundo está lá, nós reunidos louvamos e glorificamos e exaltamos o nome do Senhor. Coisa interessante, né? Por isso que eu preciso transmitir para vocês que às vezes a gente prepara e quer fazer algo e faz planos, mas a decisão vem do Senhor. Não tem jeito. A gente prepare-se, viu? Prepare-se, vai fazer planos e Deus vai mudar seu plano, mas para melhor. Já tem passado por isso, né? Ela sorriu porque já tem passado por isso. E é assim mesmo que funciona com aqueles que estão à disposição do Senhor, não à disposição dele, nem à disposição, né, de pessoas influentes, mas à disposição de Jesus, do Mestre. Quem manda é Ele. Diga graças a Deus. Ô glória. E que os tenha em grande estima e amor, por causa da sua obra, tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros. Puxa, tem desordeiro na igreja? O que é desordeiro? Não é que faz bagunça não, é que a pessoa tem uma vida em desordem. A pessoa não tem uma vida em ordem. Entendeu? Pegou? Não é um desordeiro que quebra, que chuta, não. É que às vezes a vida dele não está em ordem e precisa ser colocada em ordem. Então, admoesteis aqueles que estão levando as suas vidas fora da ordem. Pronto, vamos falar assim para ficar mais, né? Consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Primeira Tessalonicenses capítulo 5, versículo 13 ao 16. Estamos lendo certo? Primeiro livro do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses capítulo 5. Nós vamos ler o 13, o 14, o 15 e o 16. É isso mesmo? Qual que é o próximo ali? Tenham cuidado para que ninguém pague o mal com o mal, mas sempre procurem ser bons uns para com os outros e para com todos. Fechou? Tem mais um? Alegrem-se sempre. É isso? Fechou? Entenderam? Instrução para que a igreja prossiga e para que seja próspera, bendita, que funcione de acordo, precisam ser seguida algumas normas, algumas regras no tratamento com o próximo e com as pessoas. Então é muito importante que nós venhamos a assimilar esses 4 itens que eu vou falar aqui com vocês, para que dê tudo certo para a vida da igreja, para o ministério e para aqueles que convivem no ministério. Primeiro, o versículo 13, estima e amor. Então, há necessidade de haver estima e amor. Ter estima e amor pelos líderes e irmãos na fé. Estimar e amar. Muitas das vezes não é tão fácil, mas é possível. Nós precisamos nos esforçar. Reconhecer a obra de Deus em suas vidas, reconhecer que Deus está operando, está trabalhando, está realizando, está te protegendo, está te guardando, porque se Deus não guardar a cidade, em vão guarda a sentinela, se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, reconhecer, você precisa reconhecer que Deus, Ele está trabalhando na sua vida. Porque você está aqui, porque os seus planos têm se realizado.
porque você tem conseguido superar crises, você tem conseguido ser uma pessoa melhor. E na casa de Deus é o melhor lugar para se aprender a ser uma pessoa melhor. Segundo, o versículo 14, ele fala sobre paz e admoestação. Admoestar os desordeiros e corrigir o que estão errados. Como se corrige as pessoas que estão erradas? Tem pessoas que não aceitam correção, né? Repreenda o malvado, o ímpio, e você vai conseguir conquistar um grande inimigo. Então é importante que você saiba, através da luz da palavra, da luz de Deus, que Ele te ilumine, que você possa fazer, né? Que você possa admoestar os desordeiros e corrigir aqueles que estão errados, sem causar um atrito maior, porque senão estoura o cartão de crédito, né? Consolar os de pouco ânimo. Tem pessoas que às vezes na caminhada desanima ou não desanima? Começa às vezes a passar por uma luta, por uma tribulação, começa as coisas não acontecer, começa a não dar certo, e aí daqui a pouco a pessoa, ela começa a ficar desanimada. Aí ela vinha quarta, vinha sexta, vinha sábado, vinha domingo, aí ela já começa a não vir na quarta, vem na sexta, vem no sábado e no domingo, depois já, aí vai indo, daqui a pouco ela, depois só vem na Santa Ceia e daqui a pouco aí vai. Então tem que prestar atenção para ver se não está acontecendo um desânimo. E por que está acontecendo um desânimo? Às vezes ela mesma pegou a prova com a sua própria mão. Porque tem gente que pega a prova com a própria mão. Sabe por quê? Às vezes as pessoas te tiram do sério e você ameaça as pessoas. Às vezes a pessoa te tira do sério e você afronta a pessoa. Você perde a pose. Você maltrata a pessoa. Você xinga a pessoa. Você humilha a pessoa. Você ameaça a pessoa. E o cristão não pode ser assim. Não pode perder a pose. E quando começa a acontecer esse tipo de coisa, primeiro sintoma que tem um desânimo. Por quê? Porque você fica fraco espiritualmente. Porque Deus já não está operando na tua vida. Porque você pegou a prova. Porque você foi afrontado, você foi humilhado, e você se voltou contra a pessoa, você ameaçou a pessoa, você passou a ser uma pedra de tropeço na vida da pessoa. E o crente não pode ser assim. Bem-aventurados os pacificadores. Então é tempo de reconciliação. É tempo de colocar a casa em ordem. É tempo de estar bem com as pessoas. Ah, mas eu não tenho nada contra ela. Que bom. Que bom que você não tem nada contra ninguém. Mas tem alguém que tem algo contra você? Pois é. Aí você vem para o púlpito ofertar o louvor? A ministração? Você vem para cá, você vem pôr a mão na cabeça das pessoas e orar por elas? Você vem, apresenta um jejum para o Senhor? É isso? Então, e se não estiver tudo bem, tudo tranquilo, você precisa ir lá se reconciliar. Porque senão Deus não está aceitando a tua oferta. Está pregando, está louvando, está ministrando, e todo mundo pensa que é o fogo do fogo, é ou não é? Sim ou não? E de repente a pessoa está passando por problemas, está acontecendo coisas na vida dela, as coisas começam a não dar certo e não entende por quê. Por quê? Porque tem que se reconciliar com as pessoas. Para fazer a obra de Deus você não pode ter inimigo. As pessoas podem ser suas inimigas, mas você não pode ser inimigo de ninguém. Você tem que estar bem com as pessoas. Se necessário for, você pedir perdão. E pior ainda, se é uma pessoa que confessa Cristo, isso é pior ainda. Porque nós temos ímpios. Quem são os ímpios? Ímpios são as pessoas que aprenderam a palavra de Deus, fraquejaram na fé, abandonaram a fé, conhecem a palavra de Deus, mas deixam de anunciá-la, deixam de falar de Jesus. Esses são ímpios. É o que conhece a palavra de Deus, são ímpios, pessoas ímpias. Tem o incrédulo é aquele que não entende de nada. Esse é o que você tem que mais entender e compreender. Porque ele não entende de nada, não sabe de nada, não conhece nada. E às vezes está te afrontando, está te humilhando, está te batendo de frente com você. E às vezes você quer se vingar. E Deus diz que Ele é a nossa vingança. Dai lugar à ira. Como assim?
Deixa que Deus se ire por você. Não seja você o irado da história. Não, mas eu não deixo nada passar. Comigo pau é pau, pedra é pedra. Vai, valentão. Vai. Basta um sopro só. E aí você vai chorar e vai clamar e vai... Basta um sopro. Quem somos nós? Não, nós somos pó. Ser paciente com todos. Você tem paciência? Ou é estouradinho ou estouradinha? Hã? Tem paciência? Dentro de casa? Com a família? Quando não está de acordo com a sua vontade, com o seu jeito, da sua maneira, do seu jeito? Hein, maridão? Você é bravão? Hein, mulher? Você costuma humilhar teu marido? Ser paciente com todos. Perdeu a paciência? Dobre o joelho e fala com Jesus. Mestre, perdi a paciência. Ele gosta dos sinceros. Mestre, perdi a paciência. E agora? E agora me dá a mão que eu vou te levantar e você vai levantar diferente. É aniversário da igreja, né? É para comemorar ou não? Mas como que você comemora uma igreja pentecostal? Hã? Falando forte, né? Firme. É desse jeito ou não é, mulher? É verdade. Isso mesmo. É desse jeito mesmo. Vai falando. Tem homem valente aí? Tem ou não? Tem? Beleza. Então lá na nossa região lá tem uma onça solta. Vou levar você lá e nós vamos fazer uma jornada naquelas trilhas lá do Parque Municipal de Mogi das Cruzes e você vai na frente, beleza? E eu vou atrás com um fuzil carregado e você vai com a mão abanando. Você vai ser a isca, valentão. Sim ou não? Não, mas tem mulher valente também. Tem mulher que levanta o queixo para cima, meu amigo, se não tomar cuidado você apanha. Tem ou não tem mulher braba? Tem mulher braba, rapaz. Ontem eu estava conversando com um rapaz... Estava conversando com um rapaz, ele falou assim, ô pastor, eu falei, fala filho. Ele falou assim, sabia que meu irmão acabou de apanhar ali embaixo? Eu falei, não brinca, mas o seu irmão bate em todo mundo aqui na cidade, que eu sei. Ele não tem um homem que ele não enfrenta? Ele é brabo? Pastor, mas ele apanhou. Apanhou, meu irmão? Apanhou. E teve um outro amigo dele que entrou para separar e apanhou também. E eu falei, mas apanhou de quem? De um fortão, de uma academia? Não, apanhou da mulher. Eu falei, não acredito. A mulher bateu, deu um monte de murro no focinho dele, ficou todo inchado, né? Jesus amado. Faz parte do tema aqui, amém? Estão entendendo? Posso falar? Só não posso falar nome, né? Só o nome que deixa para lá, né? Mas aí ele levou uns no focinho, e aí o amigo foi separar, levou uma e a boca dele ficou parecendo uma mordida de marimbondo. Parecia uma abelha. E aí eu conheço a mulher é desse tamanhozinho assim. Pequenininha, magrinha, e bateu. Por quê? Pegou o celular dele. Entendeu? Pegou o celular dele e viu algo diferente. A minha esposa tem a minha senha. Eu tenho a senha do celular dela. Fica lá em cima do sofá, fica em cima da mesa. Eu vou dormir, eu ronco. Aí ela vai lá, se ela quiser, ela pode procurar lá. Não vou achar nada. E se eu procurar dela também não vou achar. Por que não vou achar? Porque eu confio naquele. Amém? Se aprontar, ele tira. Não preciso me preocupar. É ou não é? Ele tira do meu caminho. Mas por que não tirou? Porque não está aprontando. Porque se aprontar, tira. Essa é a fé que eu tenho. Amém? Quem tem essa fé aí? Não precisa ficar com medo, não. Se você tem essa fé, não precisa ficar com medo. Amém? Terceiro, versículo 15. Não retribua, não retribuir com o mal. Não retribuir com o mal. A pessoa fez mal para você? Entrega para o Senhor.
Deixa Deus cuidar do assunto. Ele sabe cuidar do assunto. Especialista, todo-poderoso, o dono dos céus e da terra, tudo é dele. Olha aqueles percevejos ali. Ali é de Deus. Aqueles fios, aquela televisão, esse teclado lindão, bonitão, que eu gosto dessa cor aí, ó. O dono do teclado também é do Senhor. Aquela banqueta que ele senta é do Senhor, é de Jesus. Tudo é de Jesus aqui, ó. Nós não temos nada. Sim ou não? Nós temos alguma coisa? Ah, mas eu toco, eu tenho talento. Deus que te deu, não é teu talento. Sim ou não? Ah, se eu toco violão, toco. Põe a cifra na minha frente, eu toco violão. Tira a cifra, não sai mais nada. Ah, mas se eu louvo, e aí? Sim ou não? Aprendi sozinho, ninguém me ensinou, fui lá e escrevi, pus a cifra, toco o louvor, canto o louvor. Mas eu admiro quem faz de ouvido, hein? Gostaria, mas não é para mim, né? É para quem é para ser, né, meninada? Baterista ali, bom, hein? Bom é Jesus, né? Você é funcionário, né, filho? Você só está servindo, né? E não serve direito para ver. Você vai levar uma baquetada porque Jesus não dá moleza, não. Dá moleza? Por que Jesus não dá moleza? Jesus fez um chicote. Fez ou não fez? Quem sabe disso? Um chicote chamado azorrague. Eu estou ouvindo uma canção que parece que não me é estranha não, hein? É da lá daquela igreja? Olha só. Aquele louvor que eu te passei para você, está ali ou não? Está no celular? Dá para colocar lá um pouquinho? Coloca lá um pouquinho, por favor. Bom, voltando aqui, amém? Jesus fez um mazorrague. Como assim? Ele fez um chicote. Ele pegou um pedaço de madeira, colocou 3 fitas de couro desse tamanho, foi lá para a porta do templo e desceu o couro em todo mundo. Sim ou não? Expulsou todos os comerciantes, os cambistas que estavam na porta do templo. Além de vender na porta do templo, fazendo lá o seu comércio, ainda pagavam propina para o sacerdote, e o sacerdote deixava. Aí Jesus falou, não, casa de meu pai não é lugar desse, de comércio, de bagunça. Fez um chicote, foi lá, quebrou tudo ou não quebrou? Quantas pessoas não se converteram naquele dia? Levando a zorrague no pé da orelha, na cabeça, sim ou não? E ele chutou as mesas, ele tirou tudo. Mas ele não tinha amor? Isso é que é amor, gente. Porque quando você é justo, quando você faz coisa justa, você está amando. Então quando você fala, o melhor amigo para você ter, eu vou te falar para você, é aquele que fala assim, ó, você deixa de ser cara de pau e para de olhar para aquela mina que ela é casada. Sim ou não? Esse é teu amigo. Aquele, isso mesmo, mano, vai para cima porque é o seguinte... A vida é passageira. Vamos curtir. Esse aí não é amigo não, hein? Ele é amigo do... Isso mesmo, mulher. Falou a palavra certa. Às vezes eu fico seguro um pouco para não soltar umas bravas aqui. Mas e aí? Ele desceu o chicote. Sim ou não? E a pessoa às vezes está passando por uma luta tão grande na vida, por uma depressão, e não entendeu que é o chicote que está cantando no lombo. Por quê? Porque não quer Jesus, não quer fazer a coisa certa, não quer fazer o que é certo, quer fazer do seu jeito, da sua maneira, acha que é o tal, que é o bambambam, que é o fortão, que é o bacanão, e não é. É um grão, menor que um grão de areia, né? Não é nem um grão, né? Porque é menor que um grão de areia, então não é nem um grão de areia. Vai vendo. Não dar mal por mal, mas sim seguir o bem. Siga o bem sempre. Ouça o que é bom, o que é certo, o que é correto. Às vezes a pessoa está rindo e está rindo dela mesmo, né? É ou não é? Sim ou não? Tem pessoas que dão risada, às vezes está rindo dela mesmo. Diga, Deus me livre, Jesus. Fazer o bem para todos, incluindo os que nos rodeiam. Principalmente o próximo, aqueles que estão bem próximos a nós, amém? Fazer o bem, ajudar essas pessoas nos momentos de dificuldade. Quarto, já estou quase terminando, hein? Quarto, versículo 16. Regozijo e alegria. Regozijo quer dizer uma alegria extrema, uma grande alegria.
Regozijar-se sempre, independentemente das circunstâncias. Tá bom para você? Tá ruim para você? Tá bom ou tá ruim? Tá ruim ou tá bom? Tá mais ou menos? Sempre se alegre no Senhor. Regozije. E uma grande alegria. Aquele menino ali, ó. Aquele menino ali. Esse menino aí. É esse aí. Eu vi o vídeo aqui. Eu vi você passar dançando assim. Regozijo. Alegre. Brincou com as crianças lá aquele dia. Parabéns. Seja sempre assim, viu? Agora, valentão, eu vou falar para Jesus pegar o chicote para conversar com você. Tá bom? Não, interessante você ver como é que a mulher é sincera, né? Nós fomos fazer o culto lá, quando chegou lá, a minha mulher falou assim, ele brigou comigo, antes de começar o culto, ela falou, ele brigou comigo, mas quem não briga nessa vida, não é? Porque nós somos pessoas diferentes, às vezes pensamos diferente, e às vezes entra em choque, né, o polo negativo com o polo positivo, e mas daqui a pouco, como a gente é de Jesus, a gente administra, e fica tudo bacaninha, tudo legalzinho, tudo certinho. Mas é inevitável, se você mulher, se você homem não souber administrar crises, então não casa, viu? Quem for solteiro aqui não casa. Quem estiver sozinho, fique sozinho. Mas se não sabe administrar crises, então tem que tomar cuidado, porque precisa administrar, porque as crises vêm. Isso é normal do ser humano, amém? É no trabalho, é na escola, é pelas ruas da cidade, no meio familiar, e assim vai, não é verdade? Viver com alegria e gratidão. Agora, para a gente fechar, para a gente encerrar, para você entender, o que nós podemos concluir, qual a conclusão que nós chegamos através dessa palavra que veio para nós hoje, para que a gente possa entender como que a nossa vida pode ser mais leve, como que a nossa vida pode ser mais suave. Como? Vivendo em harmonia e amor, podemos refletir a natureza de Deus e ser testemunhas eficazes da sua graça, que é o favor imerecido. Amém? Então é isso. Quem gosta de ler aqui, que eu perguntei? Levantou a mão. Você gosta de ler? Você gosta de ler? É? Quem mais gosta de ler? 1, 2, 3. Gosta de ler? Gosta de ler também, você? É? Você já leu o meu livro que eu sei. Qual a página que eu dediquei a você? Você lembra ou não? Quer que eu leia aqui? Não precisa não, né? Deixa para lá. Eu dediquei uma página a ele. Desse livro aqui, nasceram duas canções. Porque eu escrevi uma poesia, algumas poesias, e coloquei no livro. E aí, eu falei, dá canção. E deu canção. Dá para soltar um pouquinho aí, para a gente ouvir? Aí nasceu essa canção, de uma página do livro, a página 113, essa que está tocando aí. Oh, glória! Amo essa canção. Se você está perdido, precisando se encontrar, se você está entristecido, neste mundo a vagar, tantos erros você cometeu, sem saber o que fazer, vive só a lastimar e acha que nada vai mudar. Ele está perto de ti, Ele quer te aliviar.
Ele é o verdadeiro amigo, Ele é luz em teu olhar. Saia então desta louca ilusão, abra o teu coração, deixa o amor te abraçar. Jesus quer te acalentar. Só Jesus pode a vida transformar. Com seu querer tem amor e as tuas dores Ele pode resolver. Oh, Ele está perto de ti, Ele quer te aliviar. Ele é o verdadeiro amigo, Ele é luz em teu olhar. Saia então desta louca ilusão, abra o teu coração, deixe o amor te abraçar. Jesus quer te acalentar. Só Jesus pode a vida transformar. Com seu querer tem amor e as tuas dores Ele pode resolver. Glória, Senhor. Oh, glória a Deus. Amém? Olha, eu amo essa canção. Amém? E Deus é bom. Porque às vezes a gente tem uma vontade tão grande, né? Que às vezes uma pessoa bem conhecida do meio gospel vem a gravar uma canção nossa, uma música nossa. E é muito difícil, sabe? É muito difícil. Envolve muitas das vezes influência e dinheiro. Mas a gente vai indo e a gente vai ministrando aos corações uma poesia como essa, uma poesia verdadeira, né? E tem a da página 121 também, que é o dia em que Jesus falou comigo. Então, eu creio que daqui a pouco as poesias que estão escritas aqui vão virar canções. Amém? O Senhor nos deu essa oportunidade. Estou falando aqui para os irmãos, amém? Porque tudo que a gente consegue, a gente conquista, que a gente faz, é porque Deus tem trabalhado na nossa vida. A gente tem dado espaço. Quando a gente dá espaço para o Senhor trabalhar, quando a gente serve de coração, o Senhor começa a fazer algumas coisas grandiosas nas nossas vidas, coisas boas, né? E que vão edificar a vida das pessoas. Quem falou que gosta de ler é você, né? Tá. Você. Pega aqui o seu. Você lá, né? Levantou a mão. Amém? É você, né? Vem cá. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Então boa leitura, viu? Saiba que tem anos e anos aí que em 120 páginas. 10% da Bíblia, que é 1.200. Quem já leu a Bíblia inteira aqui? Olha, todo crente que passa por esta vida e não leu a Bíblia inteira, precisa ler. Tá devendo. Você não gosta de ler, não tem paciência. Pois é, precisa arrumar um tempinho de paciência para ler a palavra do Senhor. Por quê? Porque é o manual do proprietário. É ou não é? Quem tem carro aqui? Tem carro? Tem carro? Tem um manual? Tem que seguir o manual? Se não trocar o óleo do carro, funde o motor. Se não botar água no... Se não refrigerar, funde o motor. Prejuízo. Manual do proprietário. Que beleza aí. E o manual do proprietário? Vai fundir o motor, hein? Vai fundir, hein? Cuidado. Ó, pode fundir aqui, ó. Coração, né? Sim ou não? A pessoa fica fraca, né? Não tem o combustível, não tem, né, o lubrificante, não tem a água para colocar no radiador, não é?
Aí vai ficando fraquinho. Aí não aguenta, vem uma decepção na vida, pronto. É ou não é? Jesus amado, mas é isso, viu? Vocês entenderam? A igreja está com o compromisso firmado, uns para com os outros. Lógico que é em todo o manual, mas hoje foi entregue para vocês 1 Tessalonicenses 5, do 13 ao 16. Viu, amigão? Amo você. Você sabe que você é um filho, amém? É um filho, desde, né, Marcial, ele nos trouxe muita alegria lá viu? Amém? Quero orar por vocês e por esse ministério, e eu profetizo que essa obra vai crescer, que essa obra vai alavancar, que o espaço vai ficar pequeno, se eu falei, agora tem uma vírgula aí, se você fizer aquilo que o mestre mandar. Se não fizer, não vai não. Eu gosto de profeta assim. Eu vou profetizar, beleza. Eu vou profetizar que você vai prosperar, que você vai arrumar um emprego, que você vai casar, que você vai ser bem sucedido, vai ser uma família abençoada. E a pessoa sai todo gritando, pulando e acreditando. Mas o profeta esqueceu de falar, se você obedecer ao Senhor, se você cumprir os mandamentos, se você fizer isso, se você não fizer, não vai acontecer nada. Profeta de verdade é esse. Então eu profetizo sobre a vida de vocês. Vocês vão ser bem-sucedidos na vida, se continuar com Jesus Cristo de Nazaré, o Todo-Poderoso, amém? Você pode ficar de pé por alguns instantes, em o nome do Senhor Jesus. A levita do Senhor aqui levantou uma questão assim muito importante aqui, que eu prestei atenção, amém? Ela levantou um clamor pela cidade de Mogi das Cruzes, e nós oramos. Por quê? Eu tenho visto acontecer aqui em Mogi das Cruzes, tenho presenciado a glória de Deus nessa cidade. Estava eu e a minha esposa vindo para cá, quantas igrejas de porta aberta e cheias de membros nós vimos no caminho para até chegar aqui. Não foram poucas não, foram várias. E eu creio que Deus pode continuar a levantar e a transformar muitas vidas nessa cidade. Então, em o nome do Senhor Jesus, repita assim comigo com fé: Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, entrego ao Senhor cada milímetro quadrado da cidade de Mogi das Cruzes e todos aqueles que habitam aqui, aqueles que já se dobraram, que o Senhor os firme na fé, e aqueles que ainda não se prostraram, que entendam que o Senhor é o único que pode salvá-los. Por isso, visita, Senhor, cada uma dessas pessoas que estão resistindo ao chamado, à evangelização. Opere poderosamente em suas vidas, para que elas entendam que o Senhor pode mudar a história dela e da família dela. Nós te pedimos nesta noite que o Senhor abençoe todos os habitantes de Mogi das Cruzes, bons e maus, que o Senhor os abençoe, e que os bons fiquem firmes, e que os maus se arrependam, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Senhor nosso Deus, nosso querido e amado Pai, o Senhor tem sido o Deus de já, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que faz o extraordinário acontecer. Que o Senhor, Pai, coloque a tua mão poderosa
na vida de cada pessoa que está neste lugar aqui hoje. Que elas saiam daqui, Senhor, fortalecidas, reavivadas, transformadas, animadas, cheias de sabedoria, inteligência e visão. Que elas saiam daqui, Senhor, com um propósito em seus corações, de nunca perderem a comunhão que têm tido com o Senhor, porque só o Senhor é Deus, não há outro Deus igual a Ti, nunca houve e nunca haverá, e nós precisamos de Ti, Pai, precisamos de Ti, Senhor Jesus, e precisamos de Ti, Espírito Santo. Nos conduza, nos dirija, o Senhor, Pai, é que tem cuidado de nós. Se não fosse assim, nem aqui estaríamos. Se estamos aqui é porque o Senhor tem tido misericórdia de nós. Elas têm nos alcançado. O Teu poder tem se manifestado nas nossas vidas. E tem sido muito bom ter esta comunhão com o Senhor, continuar com esta comunhão com o Senhor. Que o Senhor abençoe este ministério cada dia mais, dê sabedoria, Senhor, a direção desta obra, para que eles venham a cada dia mais, Senhor, com aquele empenho que já é notório na vida deles, que eles continuem buscando almas, alcançando almas, e que o Senhor é o Deus que dá o crescimento. O Senhor é o Deus que abençoa aqueles que trabalham, aqueles que se esforçam. E o Senhor diz na Tua palavra que trabalha por aqueles que em Ti esperam. Então que esse ministério continue esperando no Senhor, tudo no Senhor, no tempo certo, na hora certa, no lugar certo, no dia certo, no momento certo, tudo certo para a glória do Teu santo e poderoso nome. Nós Te agradecemos, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e graças a Deus.